Eu queria convidar você a abrir comigo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no verso de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, leremos o verso de número 31. Queremos meditar nesse versículo, nessa declaração da Igreja do Senhor, acerca da Igreja do Senhor, relatada por Lucas, o historiador. Assim, pois, a igreja em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Amém? Eu quero sugerir um tema para a nossa meditação desse texto: indicadores de uma igreja que cresce. Nós temos trabalhado nesse ano, para aqueles que não saibam, o nosso tema é multiplicar discípulos. O Senhor nos tem levado a entender a importância e, na verdade, o desafio de multiplicar discípulos. Nós vivemos um tempo muito difícil, como mundo, não só como o Brasil, de Campo Grande, mas sabemos da história, todos nós estamos cientes disso. Isso causou um afastamento, um esfriamento, algo que ainda nós não aceitamos e não vamos aceitar como normal. Nós entendemos isso, eu tenho observado em várias igrejas e colegas que temos aqui nessa cidade e também fora, que o Senhor tem direcionado a igreja nesse ano de 2023, a igreja do Senhor Jesus, acerca de temas que estão desafiando o povo a continuar anunciando. Nós somos fortemente assolados por um tempo de mortes que aconteceu à nossa volta, pessoas muito queridas nós perdemos de forma muito repentina por conta da pandemia. E não somente morte física daqueles que partiram para a eternidade, tendo em vista que fazem falta, mas partiram e fica um espaço que jamais será preenchido por alguém, mas aqueles que partiram para o mundo, partiram para uma vida de insensibilidade, estão hoje andando de forma, de caminhos longe do Senhor. E nós precisamos voltar os olhos acerca do que fomos ensinados lá atrás, sobre o que é crescer. A igreja talvez viveu um tempo que ela se acomodou dentro das suas estruturas. O Senhor nos permite viver um tempo de grande desenvolvimento. Quando nós olhamos para a história da igreja, como começou, e não só a igreja, mas civilização, nós vivemos um tempo de muitos privilégios. Você já parou para pensar como nós somos privilegiados nesse tempo e nessa época que vivemos? O avanço tecnológico, o desenvolvimento, tudo coopera para o nosso favor. Nós vivemos um tempo também onde torna difícil emagrecer, porque tudo favorece para a gente ficar sentado. Ninguém mais quer andar, ninguém mais quer queimar caloria, quer juntar caloria. Agora, não só é bom comer, como também você às vezes acaba recebendo a comida em casa. Isso é bom demais, coisa do tipo. E isso acaba nos deixando um pouco acomodado. A igreja, com isso também, acabou adotando alguns comportamentos que, ao invés de levá-la a desenvolver e a multiplicar, ela acabou defiando, no sentido de perder a visão da grande comissão. Mas o Senhor tem restaurado isso em nós. Causou um pouco de medo, um pouco de pavor, mas o Senhor tem restaurado isso no meio da igreja. E nós, nada melhor do que voltarmos os olhos para a referência que nós temos, que é a igreja do Senhor no Evangelho, no livro de Atos. O livro histórico que relata os primeiros passos de nós, igreja do Senhor. Então, Atos dos Apóstolos são os registros dos primeiros passos da igreja do Senhor, que começou em Jerusalém, se expandiu, espalhou para alguns lugares ali na Judeia, Galileia, e assim foi, atravessou, chegou na Europa, atravessa o oceano, chegou na América e também chegou aqui entre nós. Então, é a igreja do Senhor, é a mesma igreja, porque é o mesmo Senhor. Não se trata de uma concorrência da igreja que tem a sua base, o seu início lá em Jerusalém. Não, nós não somos concorrência. Nós somos a mesma igreja, nós somos comprados, somos do mesmo dono, somos comprados pelo mesmo sangue, pelo mesmo preço. Então nós temos
a oportunidade de voltar os olhos para os primeiros registros e ver aonde estamos errando e o que devemos fazer, como era, como as coisas aconteceram. E esse texto nos remete a isso, né? O desejo de todo crente, do cristão fiel a Deus, é ver a igreja onde congrega, o grupo onde está caminhando, crescer, não é verdade? Nós sabemos que Deus plantou essa igreja nessa localidade, com a finalidade de que ela seja um farol na reunião, para que aqueles que ainda não conhecem o Senhor também começam a congregar e começar a fazer parte, entender e ter um encontro com o Senhor. E assim o Evangelho vai aumentando e crescendo e alcançando mais corações para a glória do Senhor. Então nós desejamos ver esse crescimento. Porém, esse crescimento que nós desejamos, ele vai passar pela seguinte ordem. Primeiro, qualitativamente, ele vai desenvolver uma forma de qualidade. A qualidade, segundo, a quantidade. Então isso é muito importante. Isso nos ensina que a qualidade, ela vai gerar quantidade. E a qualidade, ela também atrai quantidade. Algumas linhas de pensamento trabalham muito mais voltado para a quantidade, primeiramente. Acaba dando muito mais trabalho. Primeiro você, fazer o ajuntamento e aí depois fazer as devidas separações. Mas quando você já começa desde o início, através da direção do Espírito, trabalhar na qualidade, é isso que o Espírito Santo trabalha em nós. Nós vamos crescendo de forma saudável, equilibrada e bem direcionada pelo Senhor. O texto, apesar de pequeno, vai nos apresentar esses indicadores que vão explicar por que do fantástico resultado da igreja dos primeiros séculos. E é maravilhoso, nós já conversamos com algumas pessoas, e alguns irmãos chegam e falam: pastor, mas a igreja de Atos, parece que é uma igreja que ela passou pela terra e ela deixou de existir, não existe mais. Eu falo: meu irmão, mas é a mesma igreja, somos nós que perdemos a qualidade, nós somos a mesma igreja. Por isso, se o Senhor nos chamar hoje, nós teremos que prestar contas de forma muito dura. Então, se voltarmos o quanto antes aos trilhos, ao caminho, à direção, isso será melhor em relação à nossa prestação de contas. É maravilhoso olhar para esses indicadores, olhar para os resultados fantásticos da igreja que aconteceu naquele tempo. Parece que não existe mais, parece que não haverá mais isso. Sim, haverá, e eu quero observar com você. Esses indicadores, eles precisam ser assimilados e aplicados no nosso dia. A diferença está justamente que nós vivemos num tempo onde somos tão beneficiados que a nossa atenção ela vai em todas as direções. Será que seja essa a desculpa ou talvez a resposta? Mas era fácil para aqueles irmãos. Eles não tinham WhatsApp. Se eles tivessem WhatsApp, queria ver como seria o tempo de oração deles. Será que o WhatsApp, ele esfria o coração de alguém totalmente voltado a agradar e a servir ao Senhor? Será que as redes sociais atraem? Não, porque o WhatsApp, irmãos, ele não atrapalha o nosso desenvolvimento profissional, ou atrapalha. Se ele estiver atrapalhando o seu desenvolvimento profissional, a sua função na empresa, logo você vai ficar só com o WhatsApp e vai ficar desempregado. Então ninguém quer isso. Será que as redes sociais, elas podem ajudar? Sim, não estou dizendo que seja algo da parte do demônio, mas quando começa a tomar espaço, tomar lugar, é porque algo precisa ser consertado. Eu quero observar com você esses 4 indicadores para a gente caminhar à frente e não cansar os irmãos. Esse texto nos apresenta, o próprio texto narrado aqui por Lucas, ele nos apresenta esses 4 indicadores. O primeiro deles, no versículo 31, aí na primeira parte do versículo 31, eu quero ler com você, e diz assim: assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz. O primeiro indicador fala da paz. Ele destaca que a igreja naquele tempo, naquele momento, ela vivia paz, apesar de ser um tempo que nós sabemos de muitas perseguições. O avanço se deu através de perseguições. O crescimento da igreja
né, o avanço da igreja, o alcançar os lugares mais distantes da Galileia e também de toda aquela região da Ásia, se deu através de perseguições. O evangelho chega em Antioquia, depois que os irmãos saem de Jerusalém, não porque eles foram convidados ou porque eles foram enviados e contratados para alguma empresa em Antioquia, não, eles saíram como dispersos e perseguidos, e a Bíblia deixa bem claro que aqueles que saíram da perseguição, entraram em Antioquia e anunciaram o evangelho apenas a alguns judeus, e nada aconteceu. Mas quando começaram a anunciar a alguns gregos, algumas mulheres, pum, se deu o crescimento. E assim, nós vemos que aconteceu em todas as regiões. A primeira viagem missionária de Paulo, logo no início, que ele foi enviado pela igreja de Antioquia, ele encontra uma grande resistência, uma resistência muito dura, que talvez para alguns de nós seria o basta. Ele entra numa cidade chamada Listra e Derbe, ali próximo, em Listra, e ele é tão bem recebido naquele lugar, que ele é apedrejado e arrastado como morto para fora da cidade. E os irmãos chegam perto dele, de forma milagrosa, o Senhor o levanta, desperta, e ele entra na cidade, depois vai, e continua a primeira viagem missionária, e assim se deu na segunda, quando ele entra ali na Macedônia, quando ele entra em Filipos, ele é também açoitado. Enfim, a igreja tinha muitos perseguidores, muitos que levantavam, mas algo maravilhoso fala nesse texto, que naquele momento, nesse texto, eles viviam um tempo de paz. Mas a falta de paz é um ambiente cheio de conflitos, divisões, dificilmente leva a igreja a um crescimento. E é isso que eu quero que você entenda, irmãos, que ressentimentos, barreiras, invejas, disputas, ciúmes, murmurações, fofocas, falsidade, falta de ética, sigilo de liderança através de pessoas, então, querido, tantos outros erros por parte do homem, isso vai caracterizar guerra na igreja e vai travar o crescimento. E essa questão de paz que Lucas narra, está falando de algo que acontecia primeiro no interior de cada crente. Não tratava apenas do ambiente social, que isso sim pode nos motivar e nos fortalecer e nos dar oportunidades. Nós vivemos um tempo de paz, apesar de ainda alguns rumores, algumas coisas que se levantam, que se falam, principalmente nas últimas eleições, e coisas que têm acontecido ainda nesses poucos dias, mas nós vivemos um tempo de paz. Porque temos liberdade de anunciar a Jesus, temos liberdade de falar, de professar a nossa fé, de falar de forma aberta que Jesus é o Senhor. Mas o principal de tudo isso não é somente porque o governo nos permite, porque a Constituição nos permite, porque é a liberdade que nós temos no nosso país, mas é o que está no nosso coração. O que preenche o seu coração, o que enche o seu coração, o que toma conta do seu coração. Querido, a igreja dos primeiros séculos, eles cresciam porque tinham paz com todas as pessoas, dentro e fora da comunidade. Atos capítulo 2, verso 44, fala: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. É maravilhoso olhar esse texto e ver que entre eles havia união. E a estratégia do inimigo no nosso meio, no nosso tempo, não tem sido o investimento de conflitos externos, de fora para dentro da igreja, mas às vezes conflitos do próprio ambiente de dentro da igreja, que atrapalham o crescimento. Mas eu não gostei daquele irmão, eu não gostei da forma que tratou, eu não gostei da forma que olhou. Nós temos que olhar a quem estamos servindo. Aonde não há paz, dificilmente haverá crescimento. Esse primeiro indicador nos leva a pensar sobre isso. A orientação paulina para os filipenses, no segundo capítulo, no versículo 14 e 15, diz: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Irmãos, nós entendemos que os olhos daqueles que estão lá fora estão olhando para nós que estamos aqui. Estão observando, será que realmente eles estão vivendo esse evangelho? É isso mesmo.
E aqui Paulo está dizendo à igreja em Filipos, dizendo: olha, vivam debaixo da unidade do Senhor. Dessa maneira vocês serão irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis, no meio de uma geração que precisa de um referencial. Também Paulo vai falar à igreja, aos Romanos, no capítulo 12, no verso 18: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Como diz o filósofo, todos é todos. Não é assim que falam? Que seriam esses todos que... Todos, tanto de dentro quanto de fora. Mas vai depender de quem? Do outro, do próximo? Depender de cada um de nós, de você. Nós entendemos que essa era a realidade que aqueles irmãos, talvez seria esse o diferencial do porquê que aqueles irmãos, eles agregavam mais do que eles dividiam. Havia problemas, como nós citamos na ceia, a igreja em Corinto enfrentou um forte problema de relacionamento, e alguns outros também lugares, mas nós vemos que eles mais agregavam. E é por conta disso que eles venceram e fizeram com que o evangelho chegasse até nós. E se hoje podemos anunciar, é porque eles foram certos e eles alcançaram o objetivo. O primeiro indicador nos leva a entender a importância de nós sermos semeadores da paz. A igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela tinha paz, ela vivia debaixo dessa paz. Continuando o versículo, na parte B do versículo 31, sendo edificada. Então o segundo indicador vai falar sobre edificação. Edificação fala de base, de alicerce. A igreja dos primeiros cristãos, eles não negociavam o alicerce, que é a palavra de Deus. Havia um alicerce firme, seguro. Havia uma base segura na vida daqueles irmãos daquela igreja. Versículo 42 de Atos 2 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia uma base já estabelecida e aqueles irmãos obedeciam, eles simplesmente caminhavam naquela direção. E quando o texto fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, os apóstolos receberam a orientação, a direção do Senhor, e eles transmitiam à igreja, e a igreja obedeciam, sabendo que aqueles irmãos receberam do Senhor, e eles deviam compartilhar o que receberam também do Senhor. Assim nós entendemos que era o alicerce daquela igreja. Aqui está o segredo do avanço irresistível da igreja, ao ponto do mais distante e talvez mais fechado do Império Romano. A igreja tinha a sua base, ela estava muito bem alicerçada. A igreja estava alicerçada e edificada na sã doutrina, ela era teologicamente cristocêntrica. Era uma igreja que não caminhava nas negociações e na busca do seu próprio interesse. Apesar de nós termos alguns relatos na Bíblia, que isso é do próprio coração do homem, e o Senhor ele não esconde isso. Quando nós lemos no capítulo 5 de Atos, a história de um casal chamado Ananias e Safira, que quiseram também pegar carona dentro da ação do Espírito Santo, mas logo foram repreendidos, a ponto de perderem a vida. Porque tentaram enganar o Espírito Santo. Isso não é para causar medo. Esse registro não é para causar medo, nem mesmo terror, e dizer Deus é cruel, Jesus é cruel. O tempo dos apóstolos também entra um tempo cruel, como algumas pessoas quando leem a palavra sem a revelação, sem as lentes do amor, elas acabam instruídas pelo coração e pelo inimigo, dizendo que Deus é um Deus cruel. Mas é nos trazer entendimento de que o engano desagrada o coração de Deus. Nós somos desaprovados pelo Senhor. E é isso que Pedro naquele momento falou. Por quanto que vocês venderam a propriedade? E eles tinham combinado entre eles, porque havia entre os irmãos uma ação do Espírito Santo, um mover do Espírito Santo, que os irmãos estavam vendendo as suas propriedades de forma espontânea, quando começou com Barnabé. E assim se deu por todos os irmãos de forma espontânea. E de repente alguém querendo pegar carona, dizendo eu vou entrar por essa vibe aí. Esse negócio está bem.
E aí venderam também a propriedade, combinaram entre eles, enganaram o Senhor. Eles poderiam dar uma parte. Não havia nenhum decreto que todos deveriam dar tudo. Mas os irmãos estavam assim, movidos pelo Espírito Santo. Mas quando nós estamos edificados, queremos pegar carona no mover de alguém. E aí é o problema da falta da estrutura, da base, do alicerce e da segurança. Porque vêm os ventos. E às vezes, irmãos, os ventos eles não vêm para nos derrubar, para nos amedrontar. Ele vem para nos seduzir. Ananias e Safira receberam um vento forte. Um vento de sedução. Não, você pode ficar aí dentro. Fica mascarado, fica escondido, ninguém vai perceber. Na verdade, não conseguiram enganar o Espírito Santo. Hoje nós temos que correr do sedutor mercado evangélico. Existe um mercado evangélico muito sedutor diante das sedutoras propostas de benefícios. As pessoas elas buscam a melhor proposta, ou também mesmo o que lhe convém. Talvez isso seja muito comum no coração do homem quando nós entendemos que lá em Jerusalém, aqueles irmãos também tentaram enganar, entrar por esse caminho. Mas o que fez diferença os demais continuarem, é que eles estavam edificados. Não podemos entrar numa linha com o Senhor, de hoje eu estou bem, hoje eu estou em tempo, hoje eu quero buscar e amanhã não. Como se troca de roupa? Mas devemos ser firmes, constantes, como Paulo fala, e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O segundo indicador vai falar sobre isso, edificação. É uma igreja que estava sendo continuamente algo contínuo de edificação. Nós temos que buscar e observar as nossas bases. Eu não sei se você faz isso. Eu não sei quantos aqui já andaram, já voaram, tiveram a oportunidade de viajar, fazer algum voo de avião de um lugar para o outro, mas é interessante que quando a aeronave ela aterriza no determinado lugar, no aeroporto, ela tem um tempo de preparo, e ela passa por um checklist total, para depois de analisada, ela é liberada, e depois de analisado toda aquela parte do checklist importante, acerca de combustível, o que ela vai percorrer, né, aonde ela vai, como estão os mecanismos de segurança, tudo para aquela aeronave fazer um voo tranquilo e poder chegar em segurança no seu destino. Depois vai para o plano de voo. Aí tem a checagem de tudo isso, a checagem das malas, enfim. Tudo é feito dentro de um planejamento. E nós muitas vezes queremos caminhar com o Senhor, desenvolver uma vida cristã, onde queremos voar simplesmente no piloto automático. O importante é que eu estou bem. Isso aqui nos leva a observar como está a nossa base, como está a sua base. A palavra mostra que a igreja, no tempo dos apóstolos, elas perseveravam mesmo em face às duras provações, porque as suas bases eram firmes e elas eram sempre observadas. O inimigo ele tenta e vai querer destruir as suas bases, porque é ela que está a sua segurança. O segundo indicador de uma igreja que cresce, uma igreja que observa a sua edificação, as suas bases. Onde ela está sendo edificada, qual a sua base, qual o seu alicerce. Terceiro, versículo 31, a parte C. E andando no temor do Senhor. Aquela igreja tinha paz, aquela igreja estava sendo edificada, ela tinha uma base segura e ela estava andando no temor do Senhor. O terceiro indicador fala sobre o temor ao Senhor. E aí, querido, o temor nos remete a andar em sabedoria. Quando falamos de temor, logo vem à nossa mente o que? O livro de Provérbios, não é isso? Provérbios fala muito sobre isso. O versículo de número 10 do capítulo 9 fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o textuário, talvez, do livro de Provérbios, bem conhecido. Vai falar sobre a importância de nós temermos ao Senhor. Nós entendemos, querido, que os crentes de Atos, eles não brincavam com Deus, eles não brincavam de ser igreja, eles não brincavam de ser cristãos. O grande problema hoje é que nós vivemos um tal de relacionamento moderno.
na nossa sociedade, onde as pessoas elas estão liberadas a viver umas com as outras, cada um na sua casa, sem compromisso, cada um da sua maneira, com quem quiser, e quando tem vontade, se juntam, tiram suas vontades, e cada um volta para os seus lugares. Que relacionamento é isso? É algo que corrompe, destrói o homem a cada dia mais, como na sua dignidade, como cidadão. E isso tem se aplicado também na vida cristã moderna. Se podemos dizer que existe isso. As pessoas, eles não brincavam, não havia brincadeira. Não, eu vou tentar, eu vou ver. Realmente eles temiam a Deus, eles se afastavam do pecado, buscavam praticar a palavra. No versículo 43 de Atos 2 diz: em cada alma havia temor. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas instruções do Senhor, no partir do pão, na comunhão, nas orações, e isso gerava temor no coração de cada alma. E aí nós entendemos o porquê que a igreja vive um tempo volúvel, um tempo de lá para cá, daqui para lá, de um lugar para o outro, sem ter a sua base, o seu lugar fixo. Porque falta edificação, falta alicerce. Quando não se tem alicerce, se falta temor ao Senhor. Vivemos hoje como o tempo dos juízes. Eu não sei quantos já leram o livro de Juízes, mas Josué termina da mesma forma que começa Juízes, dizendo que naquela época não havia quem liderava, e por isso cada um fazia o que achava que era certo. O povo sofria, por isso Deus levantava os juízes, eles julgavam às vezes 15, 20, 40 anos, mas depois morriam, e aí eles se afastavam de novo do Senhor. Era triste de ver a realidade medíocre de fé e confiança daquele povo naquela época. E nós estamos vivendo o retorno daquele tempo. Cada um querendo pregar ou viver o seu evangelho. Não se quer viver mais e aceitar o evangelho de Cristo, onde Cristo é o Senhor, onde Ele é o centro, Ele deve ser adorado, Ele deve ser reconhecido como Senhor, Ele deve sentar no trono do coração. Não, isso não. Mas lá em Jerusalém, o texto fala que aqueles irmãos, eles aprenderam a ter temor ao Senhor. Por conta disso, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aqui não se fala de espetáculo, não se fala de modismo, não se fala de autopromoção. Nós vivemos um tempo hoje onde se tem muitos sinais, mas se tem muito mais espetáculos do que temor ao Senhor e adoração ao Senhor. Hoje se vê muito mais, olha, se é um tempo de cura, se é uma reunião de cura, nós temos que gravar, nós precisamos guardar, nós precisamos colocar, nós vamos mostrar para as pessoas, e não havia isso naquela época. Ah, pastor, mas não tinha o desenvolvimento tecnológico, mas não havia essa autopromoção de quem faz, porque havia um temor ao Senhor, havia interesse, preocupação, envolvimento com o Senhor e a sua causa. Onde não há temor a Deus, não há crescimento, mas problemas, eles muitas vezes tornam o domínio de todos os lugares e de todos os corações, por faltar o temor. Seja um discípulo temente a Deus, aquele que se desvia do mal. É importante isso. É lindo quando nós olhamos na biografia de um homem chamado Jó, e o lindo de ver nessa biografia que ela não foi escrita por um historiador qualquer, ela não foi descrita por um companheiro, por um amigo, talvez por um parente, mas não, o próprio Deus chega para o acusador, para o diabo e fala: você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Será que Deus tem falado isso a nosso respeito? Será que se alguém perguntar a seu respeito para Deus, Deus vai falar o quê? Que você é alguém que realmente o teme de todo o coração? Isso nos leva a pensar como tem sido a nossa conduta. Quarto e último, querido, para nós caminharmos à frente, o versículo 31, a parte D desse versículo fala: e pelo auxílio
do Espírito Santo, a igreja multiplicava. O interesse maior dos cristãos de Atos era obedecer à ordem de Jesus. E por isso eles buscavam a ajuda do Espírito Santo. Os valores nesse tempo se inverteram. Eu quero que você observe e leia, se eu estiver errado, busque na Bíblia, mas o que eu entendi nos meus estudos, nas minhas buscas, é que o interesse maior dos cristãos de Atos, dos apóstolos, era obedecer a Jesus. Será que há algum erro? Será que há algum equívoco da minha parte? Se for, eu gostaria que você também me ajudasse, me ensinasse. Mas há um erro também no nosso tempo comparado a isso, querido. Há uma divergência, porque o maior interesse dos nossos tempos, dos nossos dias, do nosso tempo, não tem sido esse em obedecer à ordem de Jesus. A igreja quer de tudo, menos obedecer a Jesus. A igreja quer tudo, a igreja deseja tudo, menos obedecer e praticar a ordem do Senhor Jesus. E a ordem do Senhor a nós, como também a esses irmãos, é a mesma, a grande comissão. Vão, façam discípulos de todas as nações, ensine-os a guardar, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A ordem é a mesma, a ordem não mudou, mas nós queremos mudar, e nós mudamos, porque achamos que nós somos modernos e sabemos demais. Por quê, queridos? Essa ordem de obedecer e cumprir, ela incomoda corações que não estão dispostos a obedecer e a praticar. Diante daquilo que eles tinham como valor maior, eles precisavam de alguém que os ajudasse. Com certeza aqueles irmãos, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, aqueles que receberam a grande comissão, naquele momento que Jesus foi assunto aos céus, e ele disse, vão e façam discípulos, com certeza, eles sabiam um pouco o que seria isso, tinham caminhado 3 anos com Jesus, mas houve um certo tremor no coração deles, de que maneira eles iam fazer, mas o próprio Jesus já tinha dado a eles, dizendo, olha, eu vou enviar o Espírito Santo, que vai ensiná-los a fazer todas as coisas. E aí, querido, nós vemos que eles receberam e foram revestidos pelo Espírito Santo. Eles realmente tornaram uma dinamite naquela cidade. Foi uma explosão. Jerusalém foi marcada com o revestimento do Espírito Santo, a marca da descida do Espírito Santo a toda a carne, e aquela igreja foi marcada, aqueles irmãos se tornaram ousados, e é isso, querido, que é um indicador importante para nós, para o crescimento, a ajuda do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós nos posicionamos, nos encostamos dentro dos nossos conceitos, dentro das nossas dos nossos conteúdos. Esquecemos que o Espírito Santo, ele é indispensável na vida de todo cristão. Você tem buscado a ajuda do Espírito Santo? Ele é o único que pode ensinar como deve ser o proceder diante do Senhor Jesus e diante dos homens. Será que você tem buscado isso? Há um detalhe, talvez pequeno, pouco valorizado na vida de muitos, chama-se Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo à disposição de ensinar, e é com ele que nós podemos aprender todas as coisas, porque ele foi enviado justamente pelo Senhor para esta finalidade. No capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 26, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Algo que fez diferença na vida daqueles irmãos, o revestimento do Espírito Santo. E hoje nós queremos usar as tecnologias,
os desenvolvimentos, as estruturas e tantas outras coisas que podem ajudar. Mas a grande e indispensável ajuda é o Espírito Santo. O Espírito Santo fez toda a diferença no desenvolvimento da igreja nos primeiros séculos. Eram homens fracos, confusos, amedrontados, mas tornaram homens poderosos, determinados e grandes pregadores e obedientes à voz do Senhor. Porque dentro de cada um deles habitava o poder do Espírito Santo. Esse quarto indicador é muito importante. Você tem buscado a ajuda do Espírito Santo para falar ao coração do seu esposo, para falar ao coração do seu filho? Você tem buscado a ajuda do Espírito Santo para responder? Você tem deixado o Espírito Santo falar contigo quando ele traz uma palavra e diz: olha, a sua resposta não foi adequada? Sabe quem tem tido coragem de voltar e falar assim: não, fica tranquilo que eu sei o que eu faço? Às vezes somos prepotentes assim. Queridos, nós temos que observar que havia um detalhe muito importante, que fez toda a diferença, e esse chama-se Espírito Santo de Deus, que também fará a diferença no nosso coração. Eu quero concluir contigo. Eu quero concluir essa minha fala dentro desta explanação da palavra do Senhor. O crescimento qualitativo é um requisito para o crescimento quantitativo. E se nós queremos, desejamos ver a nossa casa, os nossos filhos, os nossos amigos, né, nosso ciclo de amizade também conhecendo ao Senhor, quer dizer, a quantidade, número maior deles entre nós, é importante observar qual é a qualidade desse evangelho que está sendo produzido em nós. Como tem sido a transmissão de paz no nosso coração? Qual tem sido a base de alicerce que nós estamos firmados? Realmente eu estou temendo, eu temo a Deus, ao Senhor, de todo o coração, e o meu maior investidor e ensinador é o Espírito Santo. Observando por esses indicadores, nós teremos o sinal de que as coisas realmente estão caminhando segundo a direção da palavra. Portanto, a palavra do Senhor, ela nos convoca a contribuir para o crescimento espiritual e numérico da nossa igreja. Mas, antes de tudo, o crescimento acontece dentro de nós, a partir de nós, a partir do nosso coração. Querido, eu quero ler com você uma frase, e eu quero finalizar e convidar você a baixar a sua cabeça e você orar, colocando o seu coração. Mas essa frase diz assim: busque a paz com todos, não abra mão da palavra, da doutrina e do ensino. Tenha temor a Deus e busque na sua vida o conforto do Espírito Santo. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Eu quero te convidar agora a você apresentar o seu coração diante do Senhor. Que você realmente se coloque e se apresente como um soldado preparado para essa batalha de ganhar aqueles que já foram convocados pelo Senhor para fazer parte desse exército. Mas nós precisamos estar preparados com o nosso coração, preparado com a nossa vida preparada, e que esses indicadores realmente trazem a nós esse preparo de um coração encorajado, voltado, fortalecido, tratado pelo Senhor para essa grande obra, e que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas.